pastor que eu admiro muito em Campinas, ele estava discipulando um jovem que estava querendo ir para o seminário e de repente ser pastor. Eu não chamei as crianças para sair. Já foram as crianças? Já foram? Me perdoe, ainda bem. Ainda bem que elas sabem a hora e não precisa esperar o pastor avisar. E esse pastor fez uma série de mensagens na sua igreja sobre a influência da igreja na cidade, no país, o que a igreja deve fazer. E ele estava nos Estados Unidos para um tempo de férias, e de repente o pessoal da diretora liga para ele: pastor, olha, tem o jovem tal aqui, enlouqueceu, o senhor tem que voltar para o Brasil logo. Não, rapaz, mas eu estou aqui de férias, conferência, não sei o que, não dá para voltar para o Brasil. Então ligue para ele, pastor, o senhor tem que resolver isso, porque ele endoidou a cabeça, era a época de política, ele tá pronto para se candidatar a vice-prefeito de Campinas. E o pastor ficou preocupado: eu não acredito, perdi um membro, perdi um futuro pastor para o reino de Deus. Aí ligou para o jovem desesperado, disse: mas rapaz, que história é essa? Ele disse: pastor, o senhor antes de viajar, pregou uma série de mensagens do que uma geração pode fazer na sua cidade, do impacto da igreja na cidade. E uma delas é nós nos envolvermos em cargos públicos para abençoar a nossa cidade. E eu ouvi sua pregação e estou lhe obedecendo. Aí o pastor ficou sem moral, né? Resultado: o jovem se candidatou a vice-prefeito, e o prefeito, o que se candidatou a prefeito, também era membro da mesma igreja. E eles ganharam a eleição. E a cidade de Campinas, que tem um histórico de corrupção, os irmãos lembram, e de assassinato, até do prefeito que teve lá um tempo atrás, e o histórico de corrupção lá, o Jornandes é de lá, podem advogar isso, o histórico de Campinas de prefeitos que não eram bem vistos era muito grande. E a atual gestão, até agora, o pessoal está gostando, que é dessa dupla, que é dessa igreja, o prefeito e o vice. E a secretária de Mobilidade Urbana é uma amiga nossa, do Instituto Haggai, a Emanuele. Ela é cega. Desde que nasceu, no início da infância dela, era criança, ela desenvolveu um câncer nos olhos e ela perdeu a visão completamente. Para estudar, desde o início, sempre teve que colocar na justiça. Para estudar primário, graduação, mestrado, doutorado. Ela é doutora em Direito. E ela é uma mulher espetacular, assim, uma inteligência fora do normal. Ela é a secretária de Mobilidade Urbana da cidade de Campinas, uma das cidades mais ricas do país. O prefeito e o vice também crentes. Então eu acredito, a despeito de homens que se dizem cristãos, como Eduardo Cunha, tem gente honesta no nosso país. Tem crentes honestos, juízes honestos, procuradores honestos, advogados honestos, que podem se envolver mesmo na política para abençoar a nossa nação e não se render a mamon, como a maioria que tem se rendido. Então que Deus abençoe nossa nação, irmãos. Brigue menos e ore mais. Amém? Hoje nós vamos encerrar a série Chamados para Crer. E calhou, como bem disse o Arthur, porque na verdade hoje deveria ser o tema Crer em Deus, mas não na igreja dele. E a gente mudou, e não foi intencional, que mudamos faz mais de um mês. E essa semana a crise no país por causa de dinheiro, por causa de poder. Então creio em Deus, mas confio mais no dinheiro. Talvez muitos dos que estão aqui não tenham chegado aqui com essa concepção de que muitas vezes nós acreditamos mais no dinheiro do que em Deus. Eu já tenho dito para a igreja que não é à toa que Jesus Cristo fala, e a única coisa que Jesus compara a um Deus é o dinheiro. Não podereis servir a dois senhores, porque você pode agradar um ao outro, ou a Deus ou a Mamon. A única coisa na Bíblia que Jesus Cristo, que é Deus, compara a um Deus de D minúsculo, é o dinheiro. Tal como ele é uma entidade e o poder que ele exerce na vida de qualquer ser humano. O dinheiro nos dá a tríade do dinheiro, ela está calçada no tema segurança, felicidade e poder.
Toda vez que nós falamos em dinheiro, nós lembramos dessas três coisas: segurança, felicidade e poder. O dinheiro não traz felicidade, mas pode comprar algumas coisas que me deixam felizes. Não é assim? Uma mulher, quando passa de frente de uma... Não vou falar, não. Senão as mulheres vão bater em mim. Quando passam de frente de uma vitrine no shopping. Não é, Diana? É não assim não, né? Feito eu disse aqui ontem na SMI que eu fui numa loja, no shopping, eu disse, eu achei um cinto tão lindo. E eu disse, vou comprar esse cinto para a Geisa. E vi lá, R$70. Aí os R$70, desse tamanho o nome, R$70. Quando eu cheguei perto, desse tamanho, tinha 10 de 70. De lado tinha 10 vezes 70. E eu achava que era R$70. E a loja cheirosa, bonita, eu disse, olha, eu vou chegar lá de bonitão, né? Mas bonitão de 700 conto não dá para mim não. Mas a gente não percebe, mas o dinheiro começa a exercer um poder demoníaco na nossa vida. Porque, por um lado, uns reclamam porque tem pouco e vivem sobre a estigma de ter pouco e sempre sonhando em um dia em algum milagre. E não conseguem dormir, e quando acorda é preocupado, e está faltando isso, está faltando aquilo outro, tem que pagar tal coisa. E veja que tudo, esse ciclo todo está o dinheiro lá controlando a nossa mente. Por outro lado, tem os que têm muito, que não conseguem dormir porque ficam o tempo todo pensando que estão sendo roubados. Ou pensando como ganhar mais. O que é que eu tenho que fazer para receber mais? Para me dar bem, para ter mais. Sempre mais. Então vivemos nessa crise. O pobre porque falta e o rico porque tem muito. E quando o rico chega a empregada da casa dele com iPhone. Ele disse, filha, aquele dinheiro lá do cofre, você deu algum vacilo nele? Porque ela está com iPhone aí. Como é que pode? Ela não tem condições de comprar um iPhone. Só que ele esqueceu que ela tem um cartão de crédito que divide em 24 parcelas. Por isso que ela comprou. Mas é nessa neura. Tem pessoas que eu conheço, converso, que o cara... Sempre alguém está querendo tirar algo dele. Sempre alguém está querendo roubá-lo. Sempre alguém está querendo dar uma de sabichão e tirar alguma coisa. As pessoas vivem dessa forma. E sempre quem está dominando a mente do pobre e do rico é uma coisa chamada dinheiro. E você olha para a palavra de Deus, o assunto que mais a Bíblia fala é sobre o quê, gente? Sobre o quê? Dinheiro, meu irmão. O assunto que mais a Bíblia fala se chama dinheiro. E eu queria trazer para vocês hoje, de uma forma breve, 2 encontros reveladores de Jesus sobre a relação do ser humano com o dinheiro. Abra lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. O Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo 18. Eu quero tirar algumas lições para a minha e para a sua vida aqui. A partir do verso 18, sobre o jovem rico, inteligente e bem educado que se encontrou com Jesus. É o primeiro paradigma que eu quero trazer hoje. Lucas 18 diz assim: certo homem importante, algumas Bíblias dizem um jovem, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ah, Senhor, parece que ele foi meio arrogante, né? Veja bem. Ah, Senhor, tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Parece que ele foi um pouco arrogante, mas não é a intenção do texto. A intenção é que esse jovem era uma pessoa irrepreensível. Era um jovem obediente à palavra de Deus. Era um jovem
que era daquele que você, poxa, esse cara é um crente, eu queria que a minha filha casasse com ele. Depois que ela fizesse 27 anos, 28, mas que ela casasse com ele, porque esse era um cara, assim, honroso. Veja o que a continuação do texto diz. 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente só para aqui nessa leitura, né? E a gente mete o pau nos ricos. Vamos lá, você nunca fez isso? É muito difícil um rico ser crente. Porque a gente para aqui só. Veja a continuação. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode salvar um rico? E tem muito rico mais crente do que muito pobre sem vergonha que diz que é crente. Muito. Eu conheço vários. E Deus deu porque Ele administra bem e investe na obra assim. Sabe, acaba que tem um coração na obra de Deus, não mede esforços. Conheço alguns, não é um ou dois. Mas o foco aqui desse texto, a principal mensagem de Jesus aqui é de quem é o Deus de fato desse jovem. Será que realmente esse jovem tinha um coração quebrantado, convertido? Será que esse jovem poderia dizer que realmente, como nós cantamos aqui, que Deus é o nosso Senhor, soberano? Como tem aquele texto lá de Crônicas: teu, ó Senhor, é a grandeza, a riqueza, a glória, a majestade. Riquezas e glórias vêm de ti, da tua mão a força e poder. Teu é tudo, nos céus e na terra, o reino, a majestade. Mas será que tudo isso que eu falo representa ou significa que Deus é o meu Deus de fato? Na vida desse jovem nós vemos que não. Ele não compreendeu o que é siga-me. Ele não compreendeu a convocação para o discipulado. Ele não compreendeu a convocação para o chamado de seguir a Jesus de fato e de verdade. E tem muitos pobres que olham esse texto, assim como eu, por muitos anos, e dizem: esse texto aqui é só para os ricos. E eu quero dizer para você que não é. Porque muitos de nós aqui colocamos nossa confiança, nossa segurança, nossa alegria, nossa felicidade, nosso poder no dinheiro. A quantidade de pessoas que sentam para conversar comigo, que eu encontro num caminho, aqui na igreja, em outros locais que a gente está, que prega, que viaja, são pessoas que sempre põem o dinheiro como empecilho para qualquer coisa. Parece que não tem fé. Eu não quero dizer que você vai ser irresponsável, que você vai fazer uma coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Não quero dizer que você vai ficar liso, como o que aparenta aqui que Jesus disse. Também Jesus não quis dizer isso. Jesus queria testar realmente a fé do cara. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu e você precisamos ter fé em Deus e não no dinheiro. A gente senta com um jovem para conversar. Jovem precisa casar, mas ele antes de casar, ele tem que ter um apartamento quitado, todo mobiliado, com a Land Rover na garagem. Senão ele não casa. Ele não sabe, ou não foi ensinado, ou nós não lhes ensinamos, nossa geração de pais não ensina os nossos filhos a conquistarem as coisas. A gente quer dar tudo, porque nós não tivemos nada. E os nossos filhos estão crescendo com a neura de que tem que ter tudo para casar. Outros são irresponsáveis, casam sem ter nada. São dois extremos. Nós temos que ter o equilíbrio. Porque todos nós aqui passamos por privações. E não tem coisa melhor para nós aprendermos a crescer do que passar privações com a nossa esposa e crescermos com ela.
com o nosso marido, com nossos filhos e crescermos juntos. Muitos aqui já passaram por privações. Se eu pedir para levantar a mão, é muita gente. Que hoje é emergente, hoje está na nova geração, sabe? O cara tem um carro bom, está bem de vida. Mas antes, bebia água em copo de requeijão. Alguém aqui já bebeu água em copo de requeijão? Confessionário gospel. Vamos lá. Amém. Alguém já cortou garrafa PET para fazer... para colocar o feijão para comer, que nem prato tinha? Alguém aqui não tinha tonel em casa para encher o balde d'água e encher em garrafa PET 2 litros e tem 2.000 garrafas PET na sua casa, assim? Que lá em Recife é assim, né, Cal? Falta água em Recife todo dia, só chega água em Recife uma vez por mês. Então, se você for na minha casa hoje lá, não, hoje eu acho que já tem, não, já tem caixa d'água, mas você anda chutando para jogador de futebol, chutando garrafa PET. Porque não tem água, tem que encher em garrafa PET mesmo. E é rico, já é moderno, né? O que tem garrafa PET é moderno, é verdade. Antigamente nem garrafa PET tinha. O pote, tá certo. Olha aí, olha uma aula aqui, viu, gente? Era pra gente fazer isso com os jovens, irmão. Para os jovens aprender a ralar. Hoje tem geladeira de 10 andares. E se não for 10 andares, os nossos filhos não gostam, não. Eles reclamam. A gente bebia água da cacimba gelada. E água com salmoura, assim, sabe? Era salgada ainda. Porque estava saindo da terra lá. E a gente tem tudo bom e do melhor. Mas sempre porque nós colocamos o dinheiro na frente das coisas, como o nosso Deus. Então, se não for de tal jeito, do meu jeito, e eu tenho que ficar devendo o cartão de crédito durante 50 anos, fazendo empréstimo sobre empréstimo, empréstimo sobre empréstimo, parece o Brasil, a gente, para resolver os problemas, porque falta em nós, muitas vezes, confiança em Deus. Se eu abrir aqui testemunha, a quantidade de pessoas que tem aqui que estavam passando privações grandes e Deus proveu na última hora, no último momento, os 45 minutos do segundo tempo, Deus chegou com a provisão. Chegou com emprego, chegou com oferta, chegou com um bico, chegou com um irmão que generoso que chegou para abençoar. Muitas vezes nós não queremos acreditar, mas o nosso comportamento é igual ao do jovem rico. Muitos de nós aqui nos comportamos igual ao jovem rico. E principalmente essa geração agora. Porque não sabe passar por privações. Porque não sabe experimentar o cuidado de Deus quando está no deserto. E eu costumo dizer aqui para vocês que no deserto é o melhor lugar que nós estarmos. Porque no deserto nós descobrimos que só está eu e Deus. E a melhor riqueza que eu posso ter no deserto é Deus. Então, irmãos, é muito fácil ser crente na modernidade e sem as privações que muitos de nós passaram. Esse jovem rico aqui é o protótipo daqueles que diziam, pregavam, honravam, era o líder da igreja, o grande teólogo, o grande professor, o grande mestre da igreja, mas que não acreditava em Deus. Ele acreditava no bolso dele, nos bens dele. Ele acreditava na conta bancária dele, ele acreditava nos carros que ele tinha, nas casas que ele tinha, era isso que ele acreditava. E não em Deus verdadeiramente. Ele era um religioso. Quantos de nós estamos na igreja do Senhor e somos assim? Quantos de nós precisamos ter um encontro com Deus de fato e de verdade para ver o mover de Deus em nossa vida e entender que a simplicidade faz parte do cristianismo? Eu já sentei com gente rica, irmão, milionária, que diz assim: pastor, eu sinto falta, saudade da simplicidade da vida. Eu sinto falta disso. Dia desses, um pastor contou uma história de que estavam uns amigos conversando, amigos na média de 40, 50 anos, conversando do que mais eles gostavam na infância, do que mais marcavam a vida deles.
E um deles disse uma coisa que o marcou muito, disse, rapaz, o que mais eu gostava na minha infância é quando o papai me levava todo sábado para a feira e me levava para comer uma comida lá que eu nem sei como eu estou vivo até hoje. Eu não sei nem o que era. Aquela senhorinha da feira que bota lá um negócio, a gente não sabe nem o que é que está servindo. E eu tomava caldo de cana. E disse, como? E ele falando e a lágrima descendo. Como eu sinto falta disso. O que é que eu fiz? Sábado eu fui para a feira com Lívia tomar caldo de cana. Cadê Lívia? Tá por aí não, né? Aí Lívia, gostei não, ó. Fui lá para a feira do Alecrim tomar caldo de cana, viu? Aí quem me incentivou foi esse casal abençoado aí. Fui para a feira do Alecrim tomar caldo de cana com Lívia. Lívia desesperada, a feira lotada e agarrando. Papai, não solta minha mão não, solta minha mão não. Com medo de alguém levá-la. Mas coisas simples que não precisam gastar muito. Mas o que eu tenho visto são jovens. Você já aprendeu a conversa da moda? Eu tenho que complementar a minha renda. A esposa trabalha, o cara trabalha, ganham bem, vivem bem e ainda tem que complementar a renda. Ô miserável, você quer trabalhar quantas horas por dia? 28 horas por dia? Você não dorme não? Você é um zumbi? É Alckbread, é aquele negócio lá? Deixa eu beber água aqui. Você é aquele zumbi lá, é? Você não dorme não? Ei, edita esse negócio aí, viu? Hã? Pronto, é isso aí mesmo. The Walking Dead. Vocês assistem direto esse negócio, né? Walking Dead. Eu só quero dizer isso aí. É porque eu misturo uma série com outra aí, aí dá um nome aí. Eu crio um novo nome aí. Mas eu tenho escutado jovens só assim, gente. O cara trabalha, a esposa tem 3 empregos e o cara tem 2. E o filho, não existe o filho dele. A filha não existe. Porque sempre tem que complementar a renda. E nós temos que comprar os nossos filhos para agradá-los. Como se fosse uma frustração que nós temos de algo que nós não tivéssemos no passado. E a gente quer que o filho tenha tudo. E o principal, que é tomar um caldo de cana, a gente não toma com o filho. Quer ir para uma feira. Quer lavar um carro com o filho. Quer limpar a grama de casa com o filho. Nós não temos tempo porque sempre estamos em busca de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Porque nós somos iguais ao jovem rico. Porque nós aprendemos direitinho a lição com ele. De quando Jesus diz assim, viva simples. Você pode até ter muito, mas para abençoar. Porque quanto mais você tem, você pode abençoar outras pessoas. E muitos de nós saímos tristes diante de um chamado de Jesus para segui-lo verdadeiramente. Isso aqui é um paradigma, é um jovem. Agora tem outra pessoa, logo depois, Lucas capítulo 19, vá para lá por favor. A gente leu 18. Muitas vezes, todas as manhãs, nós acordamos querendo ganhar mais dinheiro. Você ter dinheiro, irmão, não é pecado. Você possuir muito dinheiro não é pecado. O que é pecado é o dinheiro possuir você. Amém? Quero falar agora de Zaqueu. A gente falou do jovem rico, agora de Zaqueu. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador.
Interessante, gente, antes de continuar a leitura, eu fico tentando imaginar numa igreja, Zaqueu chegando aqui para um meio do culto e o jovem rico, aquele cara, sabe? Quem é que a gente defenderia para que a nossa filha tivesse um namoro? Todo mundo ficou, Jesus está maluco, se encontrando com indo para a casa desse ladrão aí. Mas o jovem rico era o santarrão da história. Veja a continuação, verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A lei dizia para devolver 20%, 2 vezes mais. Ele disse, eu vou devolver. Ele era tão ladrão, que ele disse, eu vou devolver 4, porque ainda não dá para pagar as pessoas que eu roubei. Verso 9. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, cobrador de impostos, não era nem de perto tão moral quanto o jovem rico. Zaqueu era o que, como se fosse hoje, um auditor fiscal da Receita Federal. Era um auditor fiscal do Tesouro Romano, autorizado a... Era mais ou menos assim, vou traduzir para você, olha, o que é de César, tu passa para cá, o resto fica à vontade para cobrar do jeito que você quiser. Então, propina, caixa 2, sabe, mobiliar a casa, mensalinho, mensalão, carro, presente, pagar a faculdade dos meus filhos, tudo é com você. Você resolva aí, viu, Zaqueu? Mas o do Império Romano você passa, o resto você faz do jeito que você quiser. Era assim que Zaqueu trabalhava. Ele era um homem odiado pela opressão e pela ganância por dinheiro que ele tinha. Pelo desejo possessivo, por segurança, poder, honra, glória e felicidade que o dinheiro dá, porque o dinheiro é uma divindade. O dinheiro é bom, não é ruim, mas ele pode se tornar uma divindade e um demônio para muita gente. Não é à toa que Paulo diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que diz a Bíblia? O amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que Paulo diz. Porque o dinheiro pode se tornar uma divindade na minha vida e na sua vida. E na de Zaqueu se tornou. É interessante que Jesus não pediu a Zaqueu que vendesse todos os seus bens, nem que desse qualquer dinheiro aos pobres, como ele pediu ao rico. Zaqueu, instintivamente, quando se encontrou com Jesus, ele mudou a concepção dele sobre o dinheiro. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, ele deixou de idolatrar o dinheiro para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Mudou o foco dele. Ele se derrama, ele declara, ele diz que o seu coração mudou. Ele diz, Senhor, se eu devo a alguém, eu quero pagar tudo. Eu fico tentando imaginar esses políticos corruptos que tem no Brasil, se eles fossem convertessem. De onde é que eles iam tirar dinheiro para pagar? Porque se tirar tudo que eles roubaram do país, eles vão ter que pagar. Aí Zaqueu pagou o que ele roubou e 4 vezes mais. Como é que esses políticos iam pagar todas as dívidas e o que eles roubam de nós? E quanto tempo essa dívida seria paga? Zaqueu foi um homem que teve um encontro com Deus e entendeu que o Deus dele não era o dinheiro. Jesus diz assim, hoje houve salvação nessa casa. Esse é um filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um perdido, o jovem rico era outro perdido. E quantos perdidos tem na nossa igreja? Ou nas nossas igrejas, porque tem idolatrado o dinheiro. Porque creem em Deus, mas confiam mais no dinheiro do que no Deus que lhes deu o dinheiro. Lucas, eu acho fantástico, porque o tema principal de Lucas é Jesus como homem.
E Jesus termina no versículo 10 de Lucas 19. Ele fala que esse aqui é o versículo-chave do livro todo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quantos perdidos tem no nosso meio? Quantos perdidos tem perto da minha vida e da sua vida? Que não sabem discernir quando o dinheiro lhe tira a paz, lhe tira a saúde, lhe tira a alegria. Põe mais estresse, brigas, intrigas, falcatruas, seduções. Quantas pessoas que nós conversamos que se dizem cristãs e quando estão de frente do computador para declarar a declaração do imposto de renda, mentem ali para receber mais ou para não pagar nada. Por quê? Porque naquele momento o dinheiro se tornou um Deus na sua vida. Quantas pessoas são pegas no trânsito e põem a mão no bolso e diz, obrigado, policial, e ali vai R$100, R$50. O dinheiro se tornou um Deus na sua vida. Quantas pessoas são multadas no trânsito e o pai passa para o filho a multa, o filho passa para o pai, é uma cachorrada gospel. Eu já vi pastor aconselhando, o meu filho, ele tomou 5 multas, ele vai perder a carteira, e agora, pastor, o que é que eu faço? Aí o pastor disse, não, passa para o seu nome. Simples. Simples. E o político é o corrupto. Está entendendo, gente? A dimensão do problema é tão normal a gente entrar na corrupção por causa do dinheiro, por causa da segurança, por causa da felicidade, por causa da sensação de poder, que nós não percebemos. E quando vê, a gente já está lá dominado por aquilo. Zaqueu compreendeu que o Deus dele é Jesus Cristo e não o dinheiro. É o convite que eu faço para você nessa noite. Quero tirar algumas lições básicas e ler uma parte do livro aqui para a gente encerrar. Aceite e creia que esse assunto dinheiro tem implicações eternas na sua vida. Implicações eternas. Tem uma parábola lá em Lucas, capítulo 12, diz assim, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Essa mesma noite, sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Gente, Jesus falou muito sobre dinheiro. Muito. Aceite que esse assunto dinheiro tem implicações eternas na minha e na sua vida. Tem gente controlada demais, radical demais com o dinheiro. O controle pelo dinheiro lhes domina. É um medo desesperado de passar por lutas, enquanto outros são bagunçados demais financeiramente. O cara ganha 5 mil, gasta 58 mil por mês. Já falei o ano passado aqui de aconselhar casais de que ganha 50 mil e gasta 70. E de casais que ganham 8 mil e gastam 5. Quem tem mais dinheiro? O que ganha 8 ou o que ganha 50? Esse assunto tem implicações eternas. Administre suas finanças com responsabilidade. Valorize o que Deus colocou em suas mãos. Parábola dos talentos.
Use sua capacidade para multiplicar. Desfrute da recompensa dos fiéis. Abençoe outras pessoas. E seja abençoado por Deus. Vença a tirania de reter com a decisão de abençoar. Seja generoso. Eu quero fechar essa pregação dizendo para você: seja generoso. Quem é generoso é livre. Quem não é generoso é escravo do dinheiro. E eu quero ler uma história muito bonita nesse livro que eu indico para você, que nós trabalhamos esses dias. Tá vendo? O pastor deixou aqui o negócio, aí alguém mexeu e desmarcou, mas eu vou achar. O autor desse livro, cristão ateu, ele fala da vida dele mesmo e de como ele era como jovem rico. Como ele se comportava como jovem rico. Se preocupava com tudo e não tinha um coração generoso. A mulher dele, ele gosta muito de carne. E um casal bom, com boas condições, a igreja muito grande, um pastor muito bem de vida. Mas a mulher dele decidiu que na casa deles iam ser vegetarianos, só para economizar dinheiro para investir na obra, para abençoar outras vidas. Mulher corajosa, né? Para um cara que gosta de carne, e ele fã de carne, e ele não deixou de ser fã de carne. Mas aconteceu uma história com ele que eu queria relatar com vocês, muito linda. Ele diz assim: há pouco tempo viajei para Honduras com uma equipe da nossa igreja a fim de construir casas para pessoas necessitadas. O intérprete levou nossos líderes à casa de uma mãe solteira. Chamar aquilo de casa é, na verdade, um exagero. Mal se podia considerá-la uma palafita, uma choupana, construída basicamente de papelão. 5 pessoas viviam naquele espaço, tamanho aproximado do closet do meu quarto. Tinha o chão sujo, nada de água encanada e um buraco no quintal para quem quisesse fazer suas necessidades. O lugar é tão imundo que fiquei nervoso e preocupado quando a doce senhora nos serviu o almoço. Com um sorriso caloroso e mais abraços do que estou acostumado a receber, ela colocou uma espécie de carne na minha frente. Não querendo insultá-la, comi a substância parecida com carne, pedindo a proteção de Deus a cada mordida que eu dava. Quando terminamos nossa refeição escassa, meu tradutor perguntou se eu notara que ninguém na mesa comera carne, apenas eu. Depois que ele mencionou, percebi na realidade que todos os outros pratos tinham apenas feijão e tortilhas. Ele explicou então que alguém comentara com aquela mulher o quanto eu gostava de carne. Eu comecei a chorar. Lágrimas rolaram no meu rosto enquanto ele dizia isso. E o meu tradutor disse que aquela mulher não gostava de carne. Mas ela guardou todo o dinheirinho de um mês para poder comprar um pedaço de carne para abençoar um pastor que ela nem conhecia e que gostava de carne. Nós, cristãos ateus, somos escravos do dinheiro. Aquela mulher hondurenha, aquela mulher pobre, ela era livre. Por que quem tem tão pouco parece ter muito? E por que quem tem tanto reclama tanto que parece que tem pouco? Essa mulher que nada tinha se sacrificou para dar um presente a um sujeito que ela não conhecia. Embora ela não possuísse nada do que buscamos todos os dias, tinha tudo o que nos falta. Ela tinha paz,
ela tinha satisfação, ela tinha verdadeira alegria no Senhor, ela tinha poder, ela tinha felicidade e ela tinha segurança. Eu daria todo o dinheiro que eu tenho para ser semelhante àquela mulher. Eu queria que você refletisse sobre isso. E que você começasse a perceber o quanto o dinheiro tem sido o seu Deus. E que nessa noite você saia aqui decidido a que Deus seja o seu Deus. E que você não seja escravo do seu dinheiro. O dinheiro é um péssimo patrão. Ele é um ótimo escravo. Não se deixe ser escravo do dinheiro. Creia em Deus, mas não confie no seu dinheiro. Confie em Deus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nos ajuda. O quanto essa palavra é dura, até para a minha própria vida. O quanto muitas vezes eu e muitas pessoas que eu convivo colocamos nossa confiança no dinheiro. Vivemos o tempo todo preocupados em ter mais, ter mais, ter mais. Vivemos o tempo todo preocupados e o que falta está faltando, está faltando, está faltando. E o que eu acho interessante, ó Pai, que sempre testemunhamos que o Senhor tem suprido. Pai, nos ajuda, Pai. Tem tanta gente que não tem um travesseiro para encostar a cabeça. Tem tantas pessoas que não tem uma cueca para vestir. Tem tantas pessoas que não tem um copo para beber água. E bebe nos rios, nas valas, nos córregos, como um cachorro. Tem tantas pessoas que não têm uma casa para morar, mas tem um lar dentro da casa que nem casa é. E quantos de nós temos casas apaineladas? Temos mansões, casas gigantescas, mas não temos um lar para colocar dentro daquela casa. Nos ajuda a sermos mais gratos ao Senhor e sermos mais generosos com aqueles que precisam. Incomoda o nosso coração para colocar a nossa fé em Ti, como nós cantamos aqui. Nós temos que colocar a nossa fé no Senhor e não no dinheiro. Quantos casais que não querem casar porque tem que ter tudo pronto. Tem que ter todas as coisas prontas. E namoram 10 anos, 15 anos, 20 anos e não querem casar porque o Deus deles é o dinheiro. Quantos casais não querem ter filhos porque querem que o filho tenha tudo antes do filho nascer? E não acreditam na provisão de Deus, mas pregam que acreditam. Quantos de nós somos assim, ó Pai? Nos ajuda. E muitas vezes passam 10 anos casados, 15 anos, e quando vão ter os filhos, já são velhos e se tornam avós e não pais. Isso é um pecado que tem acontecido na nossa geração, ó Pai. De valorizarmos mais os bens materiais e o dinheiro. Quebranta o nosso coração como o Senhor quebrantou o coração de Zaqueu. Quantos de nós precisamos ser como Zaqueu? E que o Senhor possa dizer, houve salvação nessa casa. Como essa mulher que não tinha nem casa e nem o que comer, mas juntou para abençoar um visitante. Uma coisa que ela nem tinha condições de comer. São exemplos como esse, que continuam nos dando esperança de que o Senhor vive e reina para sempre. E que o Senhor habita no coração daqueles que te buscam.
que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito acompanhe cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Abençoe a vida dele. Colocar a minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti, não vou vacilar, não vou temer. Deus abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me segurando carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Eu não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Cante acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, oh, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim. Leva-me até o centro. Ó Deus, abre a porta para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Glória a Deus, que Deus abençoe. Amém?